Está connosco o André Costa Jorge, coordenador da Plataforma de Apoio a Refugiados. Bem-vindo, obrigada por estar connosco. De facto, estamos a ver, André, uma situação completamente dramática de uma população que está basicamente encurralada no território da faixa de Gaza e, pelos avisos das Nações Unidas, daqui a 4 ou 5 dias não tem alimentos. O que é que se prevê que vai acontecer nesta região? Bom, antes de mais, obrigado. Enfim, os cenários são todos eles péssimos. Dentro dos maus cenários, há cenários mais esperançosos e outros cenários catastróficos. Os cenários mais esperançosos são aqueles cenários em que há abertura de canais de apoio humanitário, em que é possível que pessoas que estejam deslocados do norte para sul possam sair para o Egito e possa aí ser prestada assistência humanitária, mas os piores cenários são aqueles em que, de facto, essa assistência humanitária não é prestada e para já essa porta de saída nem sequer foi ainda aberta e não sabemos se algum dia será. Portanto, exatamente. É uma situação de uma incerteza absurda. Sim, e como as imagens falam um pouco por elas, quer dizer, nós temos uma população com muitas crianças, aliás, metade da população de Gaza são crianças. Nós sabemos que o método do Hamas é usar as pessoas como escudo. E sabemos também que Israel tem uma pressão política interna muito forte para, no fundo, encontrar e punir os culpados e resgatar os reféns. Ora, no meio disto tudo estão as vítimas indefesas, estão os civis, estão as crianças, que poderão ser quem irá pagar a fatura mais alta, e isso preocupa-nos muito porque as crianças e as famílias e os civis não são responsáveis por tudo isto que aconteceu, não podem ser responsabilizados e deve haver, do ponto de vista internacional, toda a pressão para que Israel cumpra o direito internacional e para que o Hamas... E André Costa Jorge, na sua opinião, tem havido essa pressão por parte da comunidade internacional para que, de facto, se realize e se chegue essa ajuda? Sabemos que os Estados Unidos anunciaram, pelo menos nas últimas horas, um acordo para a entrada de ajuda humanitária, um acordo firmado com Israel. Não sabemos como é que se vai passar, mas poderia ou não a comunidade internacional fazer mais por esta população? Eu creio que aquilo que tem sido feito tem sido possível e tem sido crescente por parte da opinião pública e por parte também da União Europeia, dos Estados Unidos, uma pressão sobre o Estado de Israel para que cumpra mínimos de assistência humanitária. Agora, se isso é suficiente para que a ajuda humanitária chegue ao terreno, essa é outra conta que vai ser difícil nos próximos tempos nós verificarmos. Portanto, toda a preocupação que temos naquilo que se está a passar no terreno é que os deslocados de Gaza e a população e os hospitais ainda no norte de Gaza possam ser campos para mais vítimas e que haja impossibilidade das pessoas poderem salvar as suas vidas deslocando-se para zonas seguras. E a questão é essa mesmo, é que houve ordem para a evacuação desta zona, mas para onde é que vão estas pessoas, sendo que estão encurraladas, não têm portas de saídas, não têm para onde ir? Sim, infelizmente também percebemos que o Hamas também utiliza aqui uma estratégia de alguma forma, pressionar para que as pessoas não saiam das suas casas, não saiam das zonas mais a norte. De qualquer das formas, eu creio que é importante nós sempre termos claro que as ações e aquilo que é da responsabilidade do Hamas não pode ser suportado e pago pelas vítimas indefesas, que são as populações civis. E, portanto, todo o esforço internacional, volto a dizer, deve ser feito no sentido de obrigar as partes a chegarem mais rapidamente possível a um acordo, a encontrarem zonas de entendimento para que as vítimas, neste momento, que já são vítimas de deslocação das suas terras, terem que sair das suas casas, não sejam vítimas mortais, não sejam vítimas que se contêm no número de mortes. Mas parece praticamente iminente que vá acontecer, de facto, essa ofensiva de Israel na faixa de Gaza, pelo menos é isso que mostram as imagens, dezenas de tanques já preparadíssimos para entrar só à espera da luz verde do governo israelita. Nesse caso,
no ponto em que estamos, qual é que seria a única solução, de facto, para quem está à espera para abandonar o território? Será essa passagem por Rafah numa altura em que o Egito não quer receber este número de palestinianos? Sim, nós sabemos que a questão política e militar é complexa. O ponto onde a plataforma de apoio aos refugiados de análise se situa é na proteção humanitária. Na proteção humanitária das populações que se veem obrigadas a deslocarem-se dos sítios onde tradicionalmente vivem para outros lugares. Portanto, aquilo que nos preocupa, em primeiro lugar, é a falta de cuidado que têm todas as partes quando as populações civis são, digamos, o alvo preferencial das ações militares. E, portanto, aquilo que nós apelamos é que a paz seja restabelecida e que essa intervenção militar que se prevê não aconteça, porque ela vai aumentar o número de vítimas, mesmo daqueles que permanecem ou daqueles que se deslocam. Por outro lado, havendo essa intervenção militar, que esperamos que possa não acontecer, há necessidade de acomodar num território ainda mais confinado cerca de 2 milhões de pessoas e, portanto, vai ser necessário abrir as fronteiras a sul para que as pessoas se possam deslocar para zonas seguras e possam aí obter a assistência humanitária de que precisam. E, portanto, nós estamos atentos no sentido de fazer aqui a nossa parte e tentar também, junto da opinião pública, sensibilizar os decisores políticos europeus e nacionais para a eventual necessidade de termos que dar apoio também a criarmos mecanismos que permitam a reinstalação, por exemplo, de crianças e de famílias em situação de extrema vulnerabilidade. Eu creio que Portugal tem, por exemplo, há muitos anos um programa de reinstalação do Egito e, portanto, pode ser uma solução para situações de extrema vulnerabilidade. E é mais uma forma de aumentar também a pressão na região. A apoiar o Estado português e, se for necessário, para salvar vidas. André Costa Jorge, muito obrigada pela sua presença no Jornal SIC Notícias. Uma boa tarde.